Gente, que bom que nós estamos começando uma aula hoje com uma convidada muito especial. A Wélida é uma amiga muito querida. É uma pessoa que, além de ser uma pessoa na qual me inspiro, é uma pessoa com quem eu aprendo muito e que me ensina muito sobre o amor de Deus. Já tive o prazer de assistir ela falar muitas e muitas vezes, não só para mim especificamente, mas para outras mulheres. É uma mulher que realmente inspira e com muito carinho ela vai contar um pouquinho da história dela, da história do casamento dela e de tudo aquilo que ela tem vivido aos pés do Senhor através da transformação que antes de começar no casamento dela, começou com ela. Um prazer ter você aqui comigo. Obrigada, Letícia. Eu que agradeço, o prazer é todo meu, essa oportunidade, né, de trabalhar com mulheres, de trabalhar com pessoas, esse papel que você tem exercido. Lembra daquele programa do Raul Gil? Se eu pudesse, hoje eu tiraria o chapéu para a coragem da Letícia, a ousadia. Estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho da minha história. História essa que muitas mulheres talvez possam estar vivendo, né? Muitas das vezes a gente não quer se expor aí as nossas deficiências como pessoa, como mulher. E todas as vezes que a gente guarda, eu aprendi que a gente deixa de abençoar uma vida. Né? É se rasgando, é falando tanto que eu já errei como esposa, não que eu não erre, tá, gente? A vida é um eterno aprendizado, mas muitas coisas que eu busquei com as minhas próprias mãos, compartilhando hoje, talvez eu possa ajudar alguém a evitar a passar por todo o processo que eu passei. O meu microfone já foi, né? Mas eu vou falar pertinho da Welly daqui, ela vai ficar aqui falando com vocês, eu tô atrás das câmeras aí, vou conversando com ela conforme eu for fazendo as perguntas, conforme for tendo necessidade, eu vou fazendo as perguntas para complementar a aula com vocês. Então fique agora com o Welly. Então, eu falei aqui a palavra processo, né? E quando eu falei na palavra processo, é justamente sobre isso que nós vamos conversar. Eu passei pelo processo do divórcio, coisas que hoje em dia, se eu pudesse evitar para todas as famílias, eu evitaria, porque isso tem um preço muito grande. Graças a Deus eu louvo ao Senhor, porque Ele me deu a oportunidade de reconciliar. Muitas não têm essa oportunidade, né? Mas Deus me abençoou, ouviu a minha oração e restaurou a minha família. Mas, gente, nenhum casamento acaba assim, a maioria deles talvez não acabe por coisa grande. São pequenas coisinhas do dia a dia, né, que vai pingando ali, enchendo aquele copo até transbordar. Eu toda a vida tive um gênio muito difícil. Sempre gostei aí de ser aquela que fala e todo mundo obedece. É um temperamento. Qual temperamento, Letícia? Que é esse? É possível que seja colérico. Um temperamento um pouquinho difícil, mas tive que aprender muitas coisas realmente a duras penas, como se dizem por aí, né? Casei muito nova, eu me casei com 20 anos e fui ao longo do tempo, assim, como eu já falei, né, dando as ordens e ele obedecendo. Tem um temperamento difícil e ele também não teve sabedoria de me parar. E chegou um tempo do relacionamento que nós tivemos aí os papéis invertidos. Talvez isso seja um problema do seu casamento e você ainda não percebeu. Estamos aí com mulheres super, hiper, mega sobrecarregadas, né? Cansadas, exaustas, porque muitas vezes o papel foi invertido. Hoje, gente, eu vivo assim, de forma tão mais leve, como eu já falei, temos problema, lógico que temos, mas a forma como resolver muda muitas coisas. Eu ficava de cara feia, eu ficava emburrada, as coisas tinham que ser do meu jeito. E, na verdade, nada na vida funciona, muitas das vezes, da forma como você traçou, né? O que vai fazer a diferença para o casamento se manter de pé ou não é a forma como a gente vai resolver realmente os intempéries, né? Os obstáculos aí da vida. Foi um processo de 2 anos e meio de divórcio, né? Como eu já falei para vocês, dessas pequenas coisinhas aí que foi se enchendo e nós tomamos, na verdade, eu tomei essa decisão por uma briga muito boba no dia 19 de outubro de 2013, para ser mais específica.
numa discussão besta de marido e mulher realmente. Eu queria estar com a razão, eu queria chamar a atenção, simplesmente peguei as minhas coisas, eu morava na roça nessa época, e vim dormir na rua, num apartamento que a gente tinha. Porque na minha cabeça, ele não vivia sem mim, ele ia vir me procurar. No entanto, todo carro, não tem vergonha nenhuma de contar isso, que todo carro que eu ouvia passar na estrada, ali na rua, eu achava que fosse ele vindo me procurar. 12 dias depois disso, eu fui até ele para conversar, mas na verdade, com o coração altivo, né? Muito soberbo, me achando lá no meu inconsciente. Eu tive que estudar sobre mim, porque isso também é um processo, né? Terapia é importante, etc e tal, porque muitas das vezes a gente não se conhece. E eu tive que estudar para entender, na verdade, o que eu queria. Eu fiquei esperando ele todos esses dias e quando eu fui conversar com ele, eu fui conversar para provar que ele não era especial. Eu queria me aproximar dele, mas queria chegar como certa. Não sei se está dando para vocês entenderem aí. E foi nesse momento que eu ouvi dele: Wélida, até ontem eu te esperei. E hoje você vem para me provar que você não me precisa de mim, que eu não sou importante. Falei, mas como assim? Ele falou, porque a todo momento você está conversando comigo, se sentindo melhor que eu. A todo momento você não mostra o seu amor por mim. Porque homem, né, ele gosta que a gente demonstre o nosso amor, às vezes, por coisas simples. E ao invés de demonstrar esse amor, muitas vezes a gente fica cobrando, né, querendo ser amada, às vezes por uma carência que tem lá dentro de nós. E fica essa troca no relacionamento, essa troca de competição, né? Onde um quer estar certo, o outro quer estar certo, um quer falar mais alto, o outro quer estar com a razão. E na verdade, gente, a dura penas eu tive que entender que não é assim. É muito melhor a gente ter paz do que a gente ter razão, né? Uma frase aí bem clichê que está super em alta, mas que na verdade é muito verdade. Se necessário, hoje, eu peço desculpa sem eu estar errada. E o que tem a ver isso? Isso não é sinônimo como que eu falo? De fraqueza, exatamente. Não é sempre, não é necessário que eu esteja por cima sempre. O outro teve uma reação, muitas das vezes por causa da minha ação mesmo. Então, mesmo inconsciente, às vezes a gente acha que a gente não está errada. Quando a gente vai puxar lá no fundo, a gente pensa, não, ele fez isso porque eu deixei a desejar aqui, né? Então, foi um processo muito difícil, realmente não foram fáceis, foram 2 anos e meio assim, um dia lá em cima, outro dia cá embaixo, mas foi um processo onde eu aprendi bastante sobre relacionamento, onde eu precisei buscar ajuda para eu me conhecer melhor, né? Porque a gente fala assim, o meu temperamento é esse, mas a gente não pode cruzar os braços e tudo colocar desculpa no nosso temperamento. A gente precisa ter o controle emocional, o domínio próprio, né? A gente precisa entender que tem hora que o nosso eu precisa ser realmente, de fato, jogado por terra, não só no casamento, né? O assunto aqui é casamento, mas em toda a nossa vida, no nosso trabalho, em qualquer relacionamento, né, que a gente for ter, é sobre isso, é sobre abrir mão, muitas vezes, de nós mesmos, dedicar o tempo ao outro, né? Parar de olhar para nós mesmos e olhar o que o outro gosta, porque a partir do momento que você demonstra esse amor, esse cuidado, o que você vai receber em troca é isso mesmo. Então, hoje o meu conselho seria esse: se você está na fase ainda da competição, se você quer estar sempre certa, se você quer estar com a razão, não cai nesse mesmo erro meu, não. Coloque a mão na consciência, veja o valor da pessoa que está ao seu lado. Será que está te tratando assim simplesmente porque é uma pessoa ruim ou é pela forma também que está sendo tratado? A Bíblia nos fala que é melhor dar do que receber.
E muitas das vezes a nossa luta, né, com a nossa carne é essa. Nós gostamos muito mais de receber do que de dar. Esperamos sempre que o outro vai fazer por nós. Mas é mágico quando você começa a fazer, quando você começa a cuidar, quando você para de querer ter sempre razão, quando você olha para o outro, isso é devolvido para nós também, com toda certeza, sem sombra de dúvidas. E uma parte interessante aqui, né, ele deve fazer isso sem querer de volta. Exatamente. Um amor desinteressado, né? Que é o que Jesus ensinou para nós. Quando nós fazemos isso sem pensar em nós mesmos, mas porque nós queremos amar de verdade, independente se a pessoa vai devolver aquilo ali de volta ou não, mas por obediência à palavra, melhor mesmo é dar do que receber, nós encontramos esse de volta no Senhor, porque Ele nos vê nesse secreto. Isso. E é aí que tudo transforma, né? E o que eu tenho percebido, Letícia, porque hoje eu tenho um ministério também, não aqui em redes sociais, apesar de que na minha rede social é um trabalho, mas eu gosto sempre também de demonstrar quem eu sou, né? Esposa, mãe, cristã. Mas o que eu tenho percebido de todos os meus aconselhamentos, eu tenho uma mesa aqui em casa, uma mesa grande, que faz partes aqui de muitos momentos. Tem mulher que vem aqui comprar um chinelinho, mas que na verdade não era comprar um chinelinho, né? Surge o assunto de casamento e aqui elas ficam 2 horas e meia, gente trocando ideia. É sempre um prazer quando eu posso colaborar com alguém através da minha experiência. E o que eu tenho visto muito é que as mulheres estão doentes, né? Doentes emocionalmente, sobrecarregadas, se cobrando demais. Entenda o que eu vou falar. Não é que eu não acho que a gente tem que ser vaidosa, não é que eu não acho que a gente tem que ser apresentável, tá arrumadinha, mas, gente, um dia nós vamos envelhecer mesmo, um dia nós vamos talvez estar sem forças de arrumar mesmo. Mulher tem aí, né, um problema hormonal, tem dia que a gente quer ficar quietinha no cantinho da gente e tá tudo bem. Não tem como a gente ser super mulher o tempo todo. Pouco tempo eu aconselhei uma mulher e pelas lágrimas dela que rolaram tão rapidamente, quando eu fiz uma pergunta a respeito dela, eu disse para ela, não é o seu casamento que precisa de cura, é você que primeiro precisa de cura. Você está cansada, né? Você está precisando de ajuda, você está precisando reconhecer quem você é, reconhecer o seu valor, parar de querer ser super mulher ao mesmo tempo, todo o tempo. De repente, dar uma pausa nos trabalhos aí, dedicar a você. E com menos de 15 dias, graças a Deus, eu ouvi um áudio dela dizendo, Hélida, você realmente estava certa. Eu não estava me amando. Se a gente não se amar, se nós não sentirmos segurança em nós mesmos, como que nós vamos amar alguém? Como que nós vamos cuidar de alguém se nós não estamos cuidando nem da gente mesmo, né? Por isso que eu falei, Letícia, que é muito importante esse trabalho seu para ajudar outras mulheres, porque enquanto nós colocarmos a culpa no outro, nada vai mudar. Enquanto nós não olharmos para nós mesmos e ver assim, o que eu preciso mudar, o que eu preciso fazer diferente. Está faltando carinho, está faltando atenção, está faltando uma comida gostosa na mesa, que às vezes é a linguagem de amor dele, né? Está faltando lá uma roupinha bem cuidada. Se o que é a linguagem de amor dele, faça. Faça porque vale a pena. Nós também gostamos que faça conosco, né? Só que a gente espera o outro, o tempo vai passando, as coisas vão se inflamando, né? Como nós falamos aí, as pequenas coisinhas estão fazendo os casais desistirem e achar que não vale a pena, sendo que talvez uma mudançazinha de atitude sua é algo mágico para você viver aquilo que você espera há tanto tempo, não é verdade? Pequenas atitudes que vão se acumulando. Né? E quando nós assustamos, a pessoa já reparou, já juntou aquilo tudo, e aí ela fala assim, não dá mais. Mas não dá mais porque foram muitas pequenas coisinhas que fizeram chegar até ali, né? Muitos pequenos descuidados que fizeram com que chegasse até ali. E olha, Letícia, eu falo por experiência própria. Quando a gente perde
porque o meu processo, né, de mudança veio através de uma perda, por isso que hoje eu evito que as mulheres passem pelo que eu passei. Hoje eu brinco com ele, assim, que eu sentia falta até dos defeitos dele. É verdade. A gente sente falta até daquilo que nos incomodava e a gente começa a olhar e falar, meu Deus, era uma bobeira tão grande, era uma cobrança tão idiota da minha parte que hoje eu queria que ele estivesse aqui para eu Nem fazer era essa tão ruim cobrança. assim, nem era tão Não, ruim assim. Dava para não, aguentar? dava, com certeza. Sente falta das roupas sujas espalhadas, dos enjoamentos, mas nós também, né, temos os nossos defeitos aí, as nossas cobranças. Essa via de mão dupla, né, de fato. Mas a partir do momento que a gente começa a ver só defeito no outro, essa é a grande verdade que as mulheres não estão preparadas para ouvir. Nós estamos doentes. Tudo está incomodando, tudo que faz está incomodando, é porque dentro de nós não estamos bem. Começa a parar, começa a pensar nas coisas que te incomodam. Se você tivesse com o seu coração em paz, bem com você mesmo, com a sua alma tranquila, se aquilo te incomodaria, com certeza não. Essa é a grande verdade. Esse é um ponto muito importante, porque realmente, quando nós estamos bem, tudo fica bem, né? Eu gosto de lembrar que a mulher é o termômetro da casa. Se ela acordou bem, pode ter certeza que tudo naquele dia ele vai bem. Agora, se ela acordou da pá virada, coitado de quem está perto. E é interessante, Letícia, que quando a gente fala estar bem, de repente a pessoa que está do outro lado, ou que está passando por isso que nós estamos comentando, pode até achar hipocrisia em nós, ou pensar, nossa, o que é estar bem? Há quanto tempo eu não sinto isso? Esse estar bem não significa não ter problema, né? Mas é enxergar, ter inteligência para saber que todo problema tem solução, com uma conversa, com um diálogo, sentando, resolvendo, tendo o tempo para nós mesmos de pensar por que nós passamos, por que nós tivemos uma discussão por esse motivo, é o que eu falei no início. De repente, quando a gente coloca a culpa para funcionar, você vai ver que a atitude dele é uma culpa de um desleixo seu com ele, de uma coisa mal falada. Não é que a gente não tem problema, mas o que muda aí são as formas de resolver. As coisas pequenas anteriormente, né, dessa alma doente, ela faz as coisas ficarem grandes. Mas talvez um problema grande que a gente enfrente hoje, mas com uma mente mais aberta, com a maturidade mais alcançada, faz o problema ficar pequeno, né? Problema todos nós vamos ter enquanto nós pisarmos nessa terra, e não é só no casamento. É o gigante que a gente enfrenta, assim, igual eu falei aqui, do nosso temperamento, né? Todos os dias conosco mesmo, com os nossos filhos, na nossa comunidade de fé, com os nossos familiares em geral, no nosso trabalho, gente. Eu amo o meu trabalho. Tem dia que eu tenho vontade de jogar tudo para o ar, sair correndo, arrumar um emprego fixo, porque eu passo por muitos desafios. É um cliente que dá trabalho, é um fornecedor que dá trabalho. Só que como que eu vou resolver isso? Já imaginou se tudo que nos incomoda, que nos deixa triste, que nos deixa nervosos, nós jogássemos para o ar? Onde nós estaríamos hoje se nós não tivéssemos resolvido tantos problemas como nós resolvemos? De repente você não conversaria com seu pai, você não conversaria com a sua mãe, né? Você não viveria com ninguém, você tinha que viver lá no alto do morro. Então é sobre isso, é sobre aprender, resolver as picuinhas do dia a dia, realmente, né? Achar a solução para as coisas, como eu acho hoje para o meu trabalho, né? Pelos desafios dele, sentar e parar, ter aquele tempo de pensar, o que eu vou fazer com isso? Eu preciso ressignificar essa dor, essa luta que eu estou enfrentando, porque eu não posso parar, eu não posso deixar de amar, eu não posso desistir, porque quem desistiu sabe que desistir não é a solução. Existe um preço alto para quem desiste. E tem um ponto importante aqui também, né, Wélida, que é a gente sair um pouco desse papel de vítima e de ficar se perguntando, mas por que comigo? Por que ele só faz assim comigo? Por que me trata desse jeito? Por que isso? Por que aquilo? E começar a se perguntar, por que não comigo?
Por que que eu não posso passar por esse tipo de situação? Por que que eu não posso receber essa resposta? Por que que eu não posso ser assim? Porque nós nos colocamos num papel em que nós somos coitados, mas ninguém merece misericórdia. E é aí que está o problema. E esse papel que você está dizendo, Letícia, já é de uma alma doente, por isso que uma coisa se encaixa com a outra, né? Já é de uma pessoa que sempre quer atenção nela, sempre está ali buscando ser vista, buscando ser reconhecida, sendo que, na verdade, quando eu falo dessa alma doente, eu estou falando alma doente, né, do pecado, das coisas que te aprisiona, das culpas, talvez de um erro do passado seu, talvez da forma como você foi criada, como foi sua infância. E quando eu estou falando de alma sarada, é alma sarada em Jesus, não existe outro lugar. Fazer terapia é muito bom, é excelente, te ajuda porque colocando para fora com uma pessoa de confiança, né, confessando aí as nossas culpas, a Bíblia fala sobre isso, a gente vai sarando. E outra coisa, se você está dentro do problema, de repente você não enxerga nem um pouquinho ao redor, né? Conversando com alguém, fazendo uma terapia, a pessoa te fala assim, mas você já olhou pelo lado tal? Porque a pessoa está ali de fora, vai te dando um norte, é muito importante. Mas essa cura verdadeira de você se sentir uma mulher segura, de entender o propósito pelo qual você foi chamada, você foi escolhida pelo Senhor, né? O propósito pelo qual você tem vida. Porque quando os nossos olhos se fecham aqui nessa terra, acabou o propósito de Deus conosco. Mas enquanto nós temos vida, nós temos um propósito para cumprir. E só tem como cumprir esse propósito quem entender sobre ele, né? Quem entender quem você é, quem Jesus é e o que ele quer da nossa vida. A vontade de Deus é que a gente dê frutos por onde quer que nós passamos, né? Um casamento feliz, quando eu digo casamento feliz, repito, não é sem problema, mas uma família estável é uma família frutífera no reino, né? Você criar os seus filhos aí já ensinando sobre a palavra de Deus, ensinando quem eles são, já crescendo aí filhos saudáveis. Olha a potência de uma nação no futuro, né? Casamentos fortalecidos, criando filhos saudáveis em Cristo Jesus. E existe sempre uma nova forma, né? O mais legal da gente viver em Cristo e de conhecer a Deus é que não existe situação perdida para Ele. Exatamente. Às vezes a pessoa vem lutando há muitos e muitos anos pelo casamento, já tentou de todos os jeitos possíveis, porque é sempre isso que a gente ouve, né? Mas às vezes faltou tentar do jeito certo. Por isso, Letícia, que hoje eu tenho tanto prazer em ajudar famílias quando eu tenho oportunidade. E sem a gente nem conversar, né, sobre o que falaríamos aqui, você falou exatamente a minha frase. O meu casamento era esse, a minha causa era essa, totalmente impossível aos olhos humanos. Porque o próprio Braulio falava, eu não tenho vergonha de contar, foi o que de fato nós vivemos. Não pelo caráter da Wélida, eu não tenho nada para falar do caráter dela, mas nem se for a última mulher da face da terra, eu não fico com ela de novo. De tão sufocado que ficou o relacionamento, de coisas simples, né? Ele usava essa frase. E aí, a perseverança, quando eu digo perseverança, não foi de ficar atrás dele todos os dias, né? Mas a mudança que ele foi vendo em mim, no meu temperamento, a forma como eu conduzi toda essa situação durante 2 anos e meio, foi fazendo ele entender. Ele deixou de me amar e depois voltou a me amar? Não, eu tenho certeza que não. Sempre amou, mas o sufocar, né, aquele problema que a gente estava vivendo, não sabendo resolver, fez achar que não gostava mais, que não tinha chances mais, né? Mas através, como eu falei com vocês, do meu comportamento, da busca, da espera, que é uma parte importante, né, Letícia? A parte da espera. Eu acredito que muitas pessoas vão te ouvir, né? Um dos outros problemas também que a gente vê, muitas das vezes a gente quer curar uma dor com outra. Isso é o maior problema para mim da humanidade hoje. Nós temos um processo a viver,
mas não estamos querendo viver porque, na verdade, o processo dói. Não estou aqui para falar que não dói, né? E aí nós queremos tampar aquela dor com outra coisa. E aí as mulheres estão se refugiando em tantas coisas, né? Outras pessoas, talvez que não é a pessoa certa, no lugar certo, mas para tirar aquela dor do momento, você coloca uma outra coisa no lugar. E aí lá na frente, quando já era para você ter resolvido essa dor, porque ela é resolvida quando você entende todo o propósito dela, você já vai estar vivendo uma outra dor, porque você colocou algo no lugar que não era para ser colocado. Então é uma situação muito importante da gente pensar, saber passar pelos nossos processos da forma como eles são, para você não colocar um problema, né, e parecer assim, agora eu estou feliz, né? Você pode perceber que muitas vezes a nossa alma está doente e a gente pensa assim, vou fazer uma viagem. Não que não possa fazer uma viagem, eu inclusive amo viajar, mas na verdade nós colocamos a nossa expectativa da nossa felicidade numa viagem, por exemplo, num procedimento estético, numa roupa nova ou qualquer coisa do tipo. Quando você volta, o problema está aqui da mesma forma, o buraco está aqui da mesma forma. É por isso que muitas das vezes a gente acaba enfiando em comida, e aí vem a obesidade, em dívida, porque aí vai gastando justamente porque... E o pior, porque... Letícia, com isso, muitas pessoas suicidam. Eu morro de dó, Gente, que é uma coisa que quebra, que acaba com o meu dia, que eu penso assim, meu Deus, eu posso nem conhecer a pessoa que eu penso, eu tinha que ter conhecido essa pessoa para eu poder ajudar ela. Quantas pessoas acabam com a vida, de fato, né? Ou acaba de pouco a pouco, como você está falando, porque uma obesidade é de pouco a pouco, uma compulsão em compras é de pouco a pouco, né? Quando eu falei de procedimento estético, gente, não é que eu não tenho nada contra quem faz, mulher tem que fazer mesmo, mas o que eu estou vendo é que as mulheres estão na busca disso, na busca de uma perfeição, e quando não está tudo em dia, a alma fica doente, mas na verdade a alma já está doente, e aí está dependendo dessas coisas para achar que está feliz, para achar que agora eu encontrei um motivo para sorrir. O motivo para sorrir vai muito além dessas coisas, né? Muito, super, hiper, mega além. O motivo de sorrir nem depende do outro, nem depende de um casamento tão perfeito assim, né? O motivo de sorrirmos depende de nós mesmos, de saber que nós possamos estar no meio de um problema, mas encontramos motivo para sorrir. Na verdade, parece uma coisa meio louca, né? Falar isso parece uma coisa meio louca. Mas, na verdade, quando a gente vai para a palavra de Deus, né, há tantos mártires da fé e os heróis da fé, a gente vê quantas coisas as pessoas já passaram. Às vezes nós achamos que temos problema, hoje não é nem uma formiguinha perto de tantas histórias que nós lemos, mas eles aprenderam a viver feliz em toda e qualquer situação, né? Encontraram motivo para ver que a felicidade está além das circunstâncias, alegres ou tristes. Na verdade, elas estão dentro de nós, né? É sobre isso. Wélder, nesse processo, né, que o Braulio ficou fora de casa, como que você procurou ajuda? Quem foram as pessoas que te ajudaram? O que essas pessoas falavam pra você? Elas passaram a mão na sua cabeça e falaram assim, Wélder, você tá certo, o Braulio tá errado. Ou elas mostraram pra você que existiam pontos que precisavam ser corrigidos? Como que foi esse encontro de você com você mesmo e esse encontro seu com Deus de verdade para que você fosse quebrantada e vivesse essa transformação no seu casamento, mas antes de tudo na sua vida? Então, Letícia, eu tive inúmeras pessoas. Eu tinha 27 anos, né? Eu era uma mocinha com a minha vida feita, dona do meu próprio negócio, e eu ouvi muitas pessoas dizerem o seguinte: vai viver sua vida, você não precisa disso, você não precisa estar com sofrimento, você não depende disso. Só que lá dentro de mim, uma voz falava diferente, né? Porque família é projeto de Deus. Quando você assume um compromisso, não é mais simplesmente eu, né? Eu e ele, é um compromisso
que nós fizemos diante de Deus. Nós já tínhamos uma filha e claro que nós não reconciliamos simplesmente por ela ou por ela, não é sobre isso, mas isso também tem um peso muito grande, né? Como você cria uma filha longe do pai, é uma situação muito complicada. Mas respondendo a sua pergunta, da mesma forma que eu tive pessoas que falavam contra, né? Porque pegar o caminho de seguir a minha vida naquele momento, de repente seria mais fácil. Tiraria essa dor que no momento eu estava sentindo. Mas eu louvo muito a Deus, muitíssimo também pelas pessoas que eu tinha ao meu lado, pessoas de oração, né? Quando você me perguntou, eu me lembrei da Lidiane, que era uma pessoa assim que me ajudava demais, só que a Lidiane estava à distância e não é a mesma coisa, né? Um dia ela me disse essa frase, ela ligou e falou: Wélida, a gente morre, aos poucos a dor ela sufoca a gente e a gente morre espiritualmente falando. Eu não estou aí para poder te acompanhar, mas eu vou pedir uma pessoa para te procurar. Na hora que ela falou isso, eu estava naquela fase de mente fechada, de achar que ninguém precisava saber do meu problema, porque nós mulheres vivemos isso. Eu tenho certeza que alguém que está te ouvindo, Letícia, ainda tem essa mente que eu tinha lá aos meus 27 anos. E hoje, antes de concretizar o que eu estou falando, quando eu falo isso, aí de repente você vai pensar assim, porque tem gente que é 880, né? Ah, então eu vou sair gritando os meus problemas, mandar anunciar no microfone da Igreja Católica. Não é isso. É ter uma pessoa madura que olhe a sua situação de fora, que te tire, né, ali do olho do furacão. Achei horrível quando a Lidiane falou isso e pensei, nossa, mais uma para saber do meu problema. E essa pessoa que me procurou foi Aparecida. Foi Aparecida do pastor Azael, um dia me convidando para tomar um café na casa dela, né? E quando eu cheguei, aquele problema se tornou tão pequeno. E olha que nessa época o meu problema era grande, eu estava na minha pior fase, né? E ela com as suas palavras doces ali, me abraçando e falando: isso não é nada para o que Deus pode fazer. Deus já restaurou isso, já restaurou aquilo. E ela começou a me lembrar das coisas que Deus já fez, porque, gente, quando nós estamos no olho do furacão, até disso a gente esquece. Até das coisas que Deus fez para nós, a gente esquece. E eu tive toda uma história de provisão divina. A minha vida foi isso, e por algum momento eu esqueci, né? Para quem me conhece, eu perdi meu pai aos 7 anos. Meu pai faleceu com 35 anos, minha mãe ficou viúva moça, né? 30 anos, é uma mocinha. Somos 3 irmãos. Minha mãe não tinha uma faculdade, não era uma empresária, não tinha uma grande pensão, não tinha nem seguro de vida, apesar dele rodar o mundo, nem isso ele tinha. E toda a minha história, quando eu olho para trás, Deus foi provendo, movendo as coisas, dando uma capacidade, uma sabedoria à minha mãe, de forma que as coisas foram encaixando e nada faltou. Hoje, quando eu leio ali em Mateus, não sei se é Mateus 6, se é 7, mas por ali no Sermão do Monte, né, que Deus fala para a gente não andar ansiosos, porque Ele cuida até dos pássaros. Quem dirá, Ele não vai cuidar de nós, que somos a maior feitura dEle, né? Nós somos ali o topo da criação, nós somos imagem e semelhança dEle. E aí esse contato com a Aparecida foi me fazendo ver, Letícia, coisa que eu já sabia, mas que talvez no meu inconsciente estava esquecido, porque o meu foco estava onde? No problema. E a gente precisa aprender a tirar os nossos olhos do problema, lembrar que nós temos algo dentro de nós muito maior do que qualquer problema que nós possamos passar, né? E aí ela começou, através de toda a sua forma de cuidar, que você já sabe, né, Letícia, que você também convive com ela começou ali, investir em mim, né, investir na minha casa. E o que eu precisava era de gente que investia na minha casa. Ela me chamava para orar comigo, ela fazia as coisas que eu gostava de comer quando eu estava sem apetite, né?
E ela me ligava, ela dava sinal na madrugada, eu estou orando por você, vem cá, não vão desistir. Quando tinha um motivo assim para me fazer parar tudo que eu contava para ela, ela vinha naquela paz e falava assim, olha, se você quiser desistir, não tem como eu mudar isso em você. Se for essa a sua decisão, tudo bem, mas eu não desisti. Eu continuo achando que é possível. E ali, através de textos bíblicos, mostrando de fato o poder de Deus, foi me fazendo acreditar que realmente o meu problema tinha solução. Eu precisava esperar, né? Continuar da forma como eu estava esperando e sendo criticada. O Éder está esperando o Braulio já tem outra pessoa, o Braulio resolveu a vida dele. Mas ninguém entendia que eu estava esperando no Senhor, né? Aquilo que o Senhor iria me direcionar era o que eu queria fazer. E hoje, Letícia, eu vejo como essa espera foi maravilhosa. Quantos frutos eu colho hoje através dessa espera dolorosa, onde Deus me falava o seguinte, continua no mesmo lugar. Senhor, mas é muita humilhação. Continua no mesmo lugar. Quem vai trabalhar nele sou eu, quem vai prover nele sou eu, né? Enquanto isso, vai olhando para você e vendo o que você tem que mudar. E aí eu te pergunto, Letícia, se eu tive muitos problemas enquanto mulher, ia resolver com 6 meses ele voltar e eu continuar a mesma pessoa, hoje eu não teria de novo um relacionamento, eu não teria parado com ele, não teria parado com o João, com o Joaquim, com ninguém, né? Porque eu precisava aprender muitas coisas. E aí um dia desse, aconselhando uma mulher, ela falou, Ueda, mas já tem 1 ano que eu estou esperando. Eu falei, no meu caso, eu esperei 2 anos e meio. Conheço mulher que esperou 5, conheço mulher que esperou 6 meses. Cada um tem um tempo, para quê? Para reconhecer o que ela precisa mudar. Qual a parte que ela precisa se posicionar. A gente pode lembrar do povo no deserto, né? Eles passaram 40 anos, um percurso que dava para ser feito em muito menos tempo. Cada um vai ter um tempo para poder viver esse propósito. Exatamente. A história do povo de Israel, né, Letícia? Retrata muito a nossa história. Como eu te falei, vivi de provisão, né? A nossa vida foi uma vida atípica, nada me faltou. E por que eu estava desesperada naquele momento, achando que o meu problema não ia ter solução? Então a gente precisa se voltar, porque se o nosso foco estiver simplesmente no problema, nós seremos como o povo de Israel, né? Vamos reclamando, vamos murmurando, não vamos enxergando a chuva que cai sobre nós todos os dias, o maná que cai do céu, que são essas provisões da qual eu estava falando desde o início, né? É exatamente sobre isso. E aqui, Wélida, quando você fala que, graças a Deus, né, a Aparecida, ela realmente vem como um anjo de Deus para poder trazer para nós essa palavra de esperança quando as coisas realmente parecem que vão dar tudo errado, a importância de nós termos boas pessoas ao nosso lado. Exatamente. Pessoas de fé, principalmente, né? Porque a fé é o que vai nos sustentar nesses momentos em que a realidade ela mostra o oposto. Exatamente. Nós precisamos dessas pessoas e às vezes nós não temos essas pessoas. A importância de nós orarmos para que Deus envie essas pessoas para a nossa vida. Sabe por que nós não temos? Por isso que no início eu falei que eu não quero me calar diante daquele lugar, no meio daquela pessoa que eu posso ser luz. Nós não temos porque vivemos uma sociedade omissa, né? Onde nós olhamos para nós, para o nosso trabalho, para os nossos filhos, para as nossas condições de beleza e não olhamos para o outro. Essa é uma das orações que eu faço e, na verdade, é a fase que eu tenho experimentado. Falar da gente mesmo, Letícia, é se rasgar, né? Muitas das vezes nos expor de fato. E até um tempo atrás eu tinha muita vontade de ganhar dinheiro, assim, ter, né? E aí, por exemplo, quando eu tinha minha agenda mudada, eu reclamava demais, que eu pensava assim, meu Deus, hoje eu tinha que ter atendido a Letícia, a Maria, a Joana, fulano pediu, eu não dava conta. Muitas das vezes eu tinha a agenda parada por alguém que vinha até o meu espaço e ficava essas 2 horas que eu falei. Durante muito tempo eu reclamei, às vezes não com pessoas, mas comigo mesmo, ia deitar e parecia assim, hoje meu dia não rendeu, eu não fiz nada, me dava aquela revolta, sabe, aquela chateação.
Até que um dia eu entendi que eu passei por tudo que eu passei para hoje ajudar outras pessoas, né? Então, de uns anos para cá, um bom tempo para cá, eu reconheci isso e hoje, quando eu faço os meus propósitos, hoje eu quero vender para fulano, para ciclano, vou atender quem pediu, e a minha agenda é mudada, porque a minha agenda diariamente ela é rasgada e jogada no lixo, e eu preciso viver a agenda de Deus, quem aí vive isso vai entender. Eu glorifico tanto a Deus, estou falando de coração, sem hipocrisia, por um dia assim que talvez eu não vendi nem R$1, mas fui útil na vida de alguém. Consegui abençoar a vida de alguém através de uma conversa, através de um tempo junto, através, às vezes, de ouvir alguém que tem anos que não é ouvida por ninguém, né? E eu agradeço a Deus e falo, Senhor, muito obrigado. Hoje eu não vendi nem R$1. Hoje eu não fiz nada do que eu ia fazer das minhas coisas. Mas eu consegui, através da oportunidade que o Senhor me deu, parar toda a minha agenda e ser útil na vida de alguém. E quando nós entendemos isso, as coisas ela muda demais, né? A gente muda aí a nossa prioridade do tempo e parece que o que Deus faz, a gente não faz por troca, mas parece que o que Deus faz realmente a matemática do céu é muito diferente da matemática da terra, né? E parece que o nosso tempo ele é multiplicado. Em uma semana que você programou fazer tantas coisas, passa um dia você não fez porque uma pessoa dependeu de você, mas se você foi e cumpriu aquele propósito, no final da semana é um resultado sobrenatural. Eu tenho vivido isso e tenho sido diariamente muito grata ao Senhor, e hoje eu já faço essa oração, Senhor, esse aqui é o meu plano hoje, ó, essa segunda-feira, né? Esse é o meu plano para o mês, faça a minha parte me organizando, mas o Senhor que é o dono da minha agenda, se alguém precisar de mim, se eu precisar parar tudo, faz comigo o que o Senhor quer. E não reclamo mais por aquele dia que é ruim de venda, porque amanhã vai ser bom para 2 dias, e vou vivendo de acordo com a vontade do Senhor. Tem uma frase, Wélida, que eu falo muito com as meninas, que eu gosto mais, que é de São José Maria Escrivá, que ele fala assim, está no que fazes e faz o que deves. Cumpre o pequeno dever de cada dia, porque ali Deus está. São nesses pequenos cuidados. E Deus, Ele faz infinitamente mais do que tudo aquilo que a gente pede, né? Nós temos essa tendência a ficar debatendo, eu ainda não entendi o porquê, entendeu? Porque os nossos olhos estão na terra, nossos olhos estão nas coisas terrenas. A gente acha que a gente precisa produzir, produzir, produzir. E a vida não é sobre produzir, produzir, produzir. É cuidar dos outros também. É amar as pessoas como a nós mesmos. O próprio Jesus falou isso. Se fizer por um dos meus pequeninos, está fazendo a mim, né? Então isso é uma coisa muito importante. Esse olhar cada vez mais atento ao que Deus tem para nós e essa disposição, como você falou, olhar para a agenda de manhã e falar assim, Senhor, ó, esse aqui é o meu plano, mas eis-me aqui. Hoje, o que é que o Senhor precisa de mim? Mas isso é hoje, tá, Letícia? Eu sofri muito até chegar a essa conclusão. Porque é uma oração difícil. É uma oração difícil, mas muito mais fácil do que ser como eu era antes, que era uma pessoa pesada. Nossa, hoje eu tinha um negócio, eu tinha tanta coisa para fazer. Letícia veio aqui em casa gravar uma entrevista. Era assim a minha vida antes. Hoje eu falo, telefone tocou, estou subindo aí, pode conversar um pouquinho comigo? Falou, meu Deus, muito obrigada. Se a casa estiver revirada, eu não importo. Se os outros clientes estiverem me esperando, eu não importo, porque eu sou uma só. Eu não vou conseguir fazer 2 coisas ao mesmo tempo. E eu falo o seguinte, se veio aqui, se você lembrou de mim, você poderia convidar inúmeras outras mulheres para falar sobre elas. Se você lembrou de mim, é porque Deus tem propósito. Amém. Se você tiver 5.000 visualizações, mas a nossa experiência é atingir uma mulher, eu não sei se você preocupa com muita quantidade, não sei o que você pensa sobre isso, mas se atingir uma pessoa... Gente, há pouco tempo eu fiquei com uma pessoa nessa mesa aqui de casa, umas 4 horas a 5 horas, assim. Ela só podia vir à noite, né? E foi um dia, assim, realmente aquilo não estava na minha agenda, porque foi um negócio, assim, muito, muito repentino. Encontrei com ela na rua, ela falou, estou precisando de uma ajuda, eu falei, vai lá para casa hoje.
Que coisa gostosa depois, no outro dia, não para a glória nossa, porque nada é sobre nós, de mim mesmo eu não teria insistido, de mim mesmo eu não teria esperado, de mim mesmo eu não teria ouvido os conselhos bons, só teria ouvido de repente os ruins, né, pela nossa natureza. Mas pela misericórdia de Deus, 2 dias depois, né, ela mandou um áudio e falando, Hélida, eu vou voltar aí, para nós conversarmos tudo de novo, porque eu acabei fazendo algumas coisas das quais você me aconselhou, a visão que você teve de fora, e como eu estou vendo mudança. E eu disse para ela, ele não mudou em nada, não deu nem tempo, quem mudou foi você. As suas atitudes estão enxergando de forma diferente. Gente, isso vale mais do que vender 1 milhão de par de sapato num dia. Vale muito mais, né? Na minha concepção, vale. E assim deve ser em todos os propósitos, né? Não sei, Letícia, como que é a sua escola Alegria, né? Com certeza tem um custo, mas eu tenho mais certeza do que qualquer trabalho que você faz, porque eu sei que você tem uma consciência sobre o reino de Deus, você conhece a palavra. Se você abençoar uma vida, vale mais do que todo o lucro que aquilo ali vai te dar. É o que eu sempre falo com todos os meus seguidores, né? Eu tô ali por uma alma. Uma alma. Os números, é claro, né? Eles sempre vão mostrar para nós como nós temos trabalhado, mas essa alma, muitas das vezes, elas não vão aparecer ali naquele número. Mas se diante de Deus ela for alcançada e ali a vida dela realmente for transformada, tudo valeu a pena. Nós percebemos o valor dessa alma, Hélida, quando ela é a nossa. E quando nós fomos alcançadas da forma como você foi alcançada, da forma como Deus me alcançou, nós percebemos que existem outras pessoas que também precisam ser alcançadas e ser transformadas pelo amor. Uma alma, ela vai importar, né? Assim como a nossa foi alcançada, nós devemos levar esse amor a outras pessoas para que ele também alcance. Não foi pela força, não foi porque ninguém queria ser feito do seu jeito, naquela hora, mas um amor de Deus tão leve e ao mesmo tempo tão forte, que foi pouco a pouco tocando o nosso coração e trazendo essa transformação para a nossa vida, para a nossa família. Eu vejo que a forma impactante como Deus me alcançou, ela foi ao mesmo tempo uma forma lenta e uma forma contínua. Deus trabalha em nós, nos dando essa oportunidade, né? Nos dando as circunstâncias, nos fazendo passar por alguns testes, né? Que a gente vai mostrar para nós mesmos se o nosso temperamento está controlado ou não, se a gente vive o que realmente a gente prega ou não, né? Realmente, de fato, é um desafio diário. E a gente só vai conseguir exercer isso, né? Aí, através do errando, acertando, pedindo desculpa, se rendendo aos pés do Senhor, realmente entendendo quem nós somos e quem Ele é. Nós somos filhas e filho tem que obedecer. E uma coisa muito legal aqui, Hélida, é porque a nossa dificuldade em nos entregar, em ser submissa ao nosso marido, é porque nós não conseguimos fazer isso com Deus. Verdade. A nossa insubmissão ao nosso marido é só resultado da nossa insubmissão a Deus. Porque a partir do momento que nós formos submissas a Ele, que nós aprendemos a ser controladas por Ele, o resto não é tão difícil assim mais. Né? Nós somos puxadas, nossa orelha é puxada ali, a gente percebe, opa, realmente, agora eu já não estou agindo certo mais. Eu não estou fazendo do jeito certo mais. A nossa insubmissão é para mostrar que, na verdade, nós não somos submissas a Deus. E nós vamos pagar um preço por isso. Muitas das vezes um preço muito caro e de muita dor. Porque Deus nos fez para estar perto, para estar junto dele. Nós somos imagem e semelhança de Deus, assim como o Hélida já tinha falado aqui. E se nós somos imagem e semelhança dele, nós somos um com ele. E como que nós vamos ser um com ele se nós estamos o tempo todo estar longe? É impossível, né? O coração endurecido, né? Nos leva cada dia para mais longe dele. Agora um coração prostrado, rendido aos pés dele, dizendo, Senhor, me guia minha família, me mostra onde eu tenho que mudar, parar de pedir a Deus para mudar o outro. Isso é uma grande virada de chave em qualquer relacionamento, porque
Porque quando você começa a pedir o Senhor para te mudar, Ele vai te mostrando de fato quem você é, né? E vai trazendo à nossa memória aquilo que nós já falamos no início, ó, você recebe isso porque na verdade você dá isso. Nós mudamos a atitude, a forma como nós tratamos o outro e começamos também a ser tratada de maneira muito diferente. A grande verdade é que vale a pena olhar para dentro de nós mesmos e saber onde nós precisamos mudar. Porque isso muda o relacionamento com o marido, com o filho, no trabalho, e muda a nossa visão, a nossa alegria interna, porque muitas das vezes nós estamos com uma insatisfação interna muito grande, como nós falamos, nós estamos nessa busca. E o problema não está no outro, não está na quantidade de dinheiro que nós temos na nossa conta bancária, o problema está dentro de nós, com essa falta de identidade, né? Com essa mania de inferioridade, de achar que você não consegue, achar que você não é capaz, achar que todo mundo é feliz no casamento e você é a mais infeliz. É isso que vai mudar. Quando a nossa mente muda, quando o nosso interior muda, quando nós tiramos os olhos do problema e colocamos os olhos na solução, de fato, do problema. Tem uma coisa importante que esse finalzinho me fez lembrar, é que existem 3 tipos de amor, mas eu vou me apegar a 2 aqui. O amor afeto, que é esse amor que a gente aprende aqui, que é o amor que você acha que o outro tem que te amar, que é o amor de pai, o amor de mãe. E tem o amor ágape, que é o amor de Deus, um amor desinteressado. O amor afeto, vamos colocar que é um amor em que você tem interesse. E o amor de Deus é um amor desinteressado. É um amor que você faz porque você quer amar, você se importa em amar. E aí eu gosto de juntar sempre os pontos, eu vou lembrar para você que tudo na vida é uma semente. Quando você planta só um amor interessado, você vai colher muita tristeza disso. Agora, quando você planta esse amor ágape, que é o amor porque você faz, porque esse amor já te alcançou. Ele já te alcançou. E só por ele ter te alcançado, você sente que precisa amar também. Esse amor te dá bons frutos. Esse que a gente não espera nada em troca, né? Exatamente, porque já foi dado. Ele já te alcançou. Nós somos eternos devedores. Ele já te alcançou e por causa disso você é o que é. E ser o que é não é ruim, mas pode melhorar, sabe? Porque muitas vezes também você tem rejeitado quem você é agora, as coisas que você tem vivido agora, e às vezes você só precisa olhar para isso e falar assim, tá tudo bem ter sido assim até aqui, mas de agora para frente eu posso ser diferente. Eu posso ser a mulher que Deus sonhou que eu fosse. E lembrar uma coisa, a história que eu conto, a história que a Wélida está contando, são histórias para que você entenda que esse amor também te alcança. Isso aqui não aconteceu porque é a Wélida, ou porque é a Letícia, ou porque Deus tinha preferência pelas duas, mas sim porque nós dissemos o sim. Nós falamos, Senhor, sim, que seja feita a sua vontade, que de agora para frente eu realmente possa viver o que o Senhor tem para mim. Que esse eu tenho certeza que é o desejo do meu, é o desejo do coração da Wélida para a vida de vocês, que vocês digam esse sim. Que esse sim alcance vocês e que vocês possam dizer sim para que a família de vocês também seja alcançada. Para que a vida de cada uma de vocês seja alcançada. Esse não é só o nosso desejo, né, Wélida? É a nossa oração, sem dúvida alguma. Com certeza, exatamente isso, Letícia. E muitas das vezes, né, a palavra diz o seguinte: se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Muitas mulheres talvez estão aí ouvindo, né, a voz do Senhor e tendo resistência, porque a nossa tendência humana é desobedecer. E acho que você está concluindo um curso, né, ou esse episódio, não sei se faz parte de um curso. Talvez muitas coisas do que nós estamos falando aqui, até sem combinar, você já tenha falado durante o curso, né? Isso eu creio que é o Senhor falando através da sua vida, porque a sua vida é corrida. Eu penso que não te falta aula particular, se você quiser dar, pelo que eu vejo assim em você. Não deve te faltar parede para você pintar, publicação para você fazer, e você está dedicando o seu tempo aqui. Então, que você seja essa voz, né?
e que os corações estejam atentos, porque o Senhor ele fala de várias formas conosco, né? De várias formas. Às vezes, quando nós não entendemos de uma forma branda, vem uma forma dura. Ninguém está aqui para fazer medo em ninguém. A minha separação, meu divórcio, foi uma forma dura do Senhor me mostrar muitas coisas que Ele já havia mostrando. Eu tinha 27 anos de igreja, 27 anos de crente, mas eu não era convertida de verdade. Eu não tinha uma experiência com o Senhor. Eu não tinha esses olhos voltados para o reino de Deus. E quando eu me vi numa situação que era só Deus, eu fiquei fraca e doente porque eu não tinha experiência com Ele. Depois que eu tive experiência com Ele, eu já tive outras situações que eu também poderia ficar fraca e doente. Hoje não. Hoje eu já sei me levantar através do Senhor, porque nada é nosso mesmo. Me posicionar, chorar quando preciso, porque isso é uma coisa natural que a gente vai viver, mas não desesperar o meu coração, não adoecer minha alma, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que nas minhas batalhas eu não estou sozinha. E você também, mulher que está assistindo a Letícia aqui, precisa reconhecer isso. Não é sobre a Letícia, não é sobre você, não é sobre o seu esposo, é sobre quem está diante das nossas batalhas. É sobre qualquer causa ser resolvido pelo poder da oração. Da mesma forma que nós temos o nosso testemunho, Deus também quer que você tenha o seu, porque a partir do momento que você vive esse processo com Ele, você pode ajudar outras pessoas, né? E cada uma com a sua dor. Eu não posso falar, por exemplo, hoje para mulheres, eu posso falar se eu quiser, né? Mas de repente não vai ter um efeito tão grande eu falar para uma pessoa que teve um câncer, por exemplo, né, Letícia? Eu não tive, graças a Deus, mas eu posso falar de um divórcio. A outra pode falar sobre a dor, Deus me livre e guarde, que é até difícil falar essa frase, de perder um filho. A outra pode falar de doença física, a outra pode falar da dor do desemprego, da falta de provisão material que o Senhor supriu. Então, na verdade, todas nós temos o nosso testemunho. Temos aquele momento difícil que nós vivemos e que se não fosse o Senhor, nós estaríamos naquele lugar até hoje. Nós não tínhamos saído de lá, né? Só que muitas das vezes a gente vai guardando isso, não expõe, e é aí que a gente não vive o nosso propósito. E é aí que talvez, muitas das vezes, a gente está voltando de vez em quando para aquele desertinho ali, porque nós não entendemos o propósito que o Senhor permitiu aquilo conosco. Nada é à toa, eu glorifico a Deus, né? Contei um pouquinho da minha história do início, talvez quem vai ouvir vai achar assim, o Ed é louco. Eu glorifico a Deus do propósito que Deus teve por eu ter crescido sem pai. Foi a forma que Deus quis. Era a minha história, era a história da minha mãe e dos meus irmãos. Eu glorifico a Deus pelos desertos que eu passei no meu casamento, porque eu entendi todos os propósitos e consegui, através de uma força que vem de Deus, ressignificá-los, né? E conseguir fazer diferente daqui para frente. Então, que você olhe as suas lutas, as suas dores como um propósito do Senhor. Aprenda o que o Senhor quer te ensinar com essa dor, né, do casamento, que é o propósito desse curso, com outras dores que você já viveu ou possivelmente esteja vivendo, e aprenda com tudo que o Senhor está te ensinando, porque tudo tem propósito. Nós só vamos conseguir entender isso quando a gente olhar para o Senhor e não para o problema. Amém, amém, glória a Deus. Wélida, eu quero te agradecer do fundo do meu coração. Muito obrigada de verdade. Eu que te agradeço, estou sempre à disposição. Foi uma bênção mesmo. Eu sei que as meninas que estão assistindo, né, estão sendo impactadas, sentiram a presença do Senhor, porque eu também não pude não me emocionar, né? É lindo ver Deus agindo, é muito bom mesmo ver na vida dos outros o cuidado de Deus, porque é algo que renova dentro de nós a esperança, né? Nós sempre precisamos disso, por isso que é tão importante nós estarmos envolvidas com pessoas de fé. Eu
queria que vocês entendessem a importância disso. É muito importante porque, às vezes, quando nós nos enfraquecemos, justamente por esquecer, né, o que é que Deus fez, nós não temos trazido à memória tudo aquilo que o Senhor tem feito à nossa cabeça, e ao estar ao lado dessas pessoas, nós temos a nossa mente renovada, né? Ali o Espírito Santo, ele vai falando, ele fala através de tudo, ele fala o tempo todo. Então, muito obrigada por ser esse testemunho e por se dispor a testemunhar de tudo isso que você viveu. Eu queria que você fizesse uma oração para encerrar e para abençoar a vida de cada aluna que vai assistir, não só as de agora, mas todas que virão. E, mais uma vez, né, Deus te abençoe, te guarde, te proteja, sustente a sua casa, a sua família, assim como já tem feito, e que você alcance ainda mais mulheres. Amém. Amém. Pai, nós te adoramos por esse dia que o Senhor fez, por esse momento que o Senhor preparou. Te adoramos, Pai, por todas as pessoas. De antemão, eu te adoro por aquelas que ainda vão assistir, por aquelas que têm acompanhado aqui, Pai, o trabalho da Letícia, por aquelas que já foram impactadas, não pela Letícia, mas pelo poder da tua palavra. Pai, eu coloco esse projeto dela nas tuas mãos e coloco cada mulher, Pai, que está no seu interior buscando ajuda, buscando conhecimento. Pai, onde existir um desejo, Pai, de fazer as coisas diferentes, que o Senhor possa estar operando, colocando, Pai, nessas mulheres a decisão de olhar para elas mesmas, de se amarem, Pai, de se cuidarem, e porque nós sabemos que é assim que elas farão com o seu esposo, com os seus filhos ou com qualquer próximo, Pai, que elas tiverem a oportunidade. Deus, se alguém ouvir essa palavra, Pai, e já tiver desistido ou com propósito, com sentimento de desistência, que o Senhor abençoe para que esse sentimento caia por terra. Pai, porque onde existe a presença do Senhor, existe casamento restaurado, existe família estruturada, existe filhos sarados. Pai, que nós possamos nos voltar todos os dias para o Senhor, os olhos para o Senhor, para as tuas promessas. Pai, tomarmos posse dessas promessas do Senhor, decidir obedecer a tua palavra, insistir, Pai, decidir em ser uma mulher segundo o coração do Senhor. Existe um manual, Pai, na tua palavra, que é um livro sagrado, que é a Bíblia, onde nos ensina, Pai, como ser essas mulheres submissas, idôneas, auxiliadoras, companheiras, o braço direito ali de fato do nosso marido. Tira de nós, Pai, todo pensamento de competição, com pensamento, Pai, de medir forças, de querer sermos melhores, porque nós sabemos que isso não nos leva a nada, Pai, nem no nosso casamento, nem na nossa vida diariamente. Pai, nos dê humildade, Pai, nos dê sabedoria, para que nós possamos conseguir, através da sabedoria do Senhor, da força e da inteligência do Senhor, manter a nossa casa de pé. Nós só conseguiremos manter a nossa casa de pé, Pai, com essa sabedoria que vem do alto, que é além desse curso aqui, Pai. É a sabedoria que vem do alto, que atingiu a vida da Letícia e que pode atingir inúmeras mulheres, Pai, através desse projeto. Fica conosco, Deus, acoberta a nossa casa e não nos deixe desistir daquele que é o nosso maior patrimônio, Pai, que é a nossa casa, a nossa família, que antes de nascer esse projeto no nosso coração, nós sabemos que já nasceu do Senhor, Pai, no coração do Senhor, lá quando o Senhor estava fundando o mundo. Pai, nos ajude a cumprir o nosso papel com excelência, olhar para nós, Pai, e que as nossas atitudes de mudança venha contaminar todas as pessoas que estiverem ao nosso redor, para a honra e glória do nome do Senhor, que eu oro nesse momento com muita gratidão por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém.